e autismo, é professora, é palestrante, referente na área e é vice-presidente da Comissão de Direitos da Saúde da OAB-DF. A gente O se meu esforça, né? amigo Fabrício Reis, obrigada por estar Ai, aqui querida. juntamente comigo. Ah, eu tô Muito muito, obrigado. eu tô muito feliz pelo convite. Tava muito ansioso, na verdade, por esse bate-papo aqui. Acho que vai ser uma noite bem legal. Dá pra gente falar muita coisa fera aí. Perfeito. E vocês que seguem a gente aí desde o primeiro pod, eu sempre falo que o nome, Fabrício, aqui, Conexão, ele veio realmente de pessoas que conectaram minha vida, né? Uhum. E a gente tem uma história, né? Longa. Longa aí. E eu sempre conto um pouquinho pro pessoal aonde que a gente se conhecemos, né? Então, assim, eu tive o prazer de conhecer você e a doutora Alê no 2017. Por aí. Você lembra? É, lembro bem. Foi na delegacia, na DEAN. A gente fizemos um curso chamado Lidera. Uhum. E aí, na época, quem era a delegada-chefe era a doutora Sandra Mello. Um beijão. Maravilhosa. Amo ela. Beijão, quero um dia a senhora aqui. E aí começou a conexão entre a gente, É né? verdade. Na época eu conheci você, conheci a Lei, conheci a doutora Cíntia Cecília. Uhum. E aí essa conexão que mudou muito minha vida, É. né? Era um contato e virou super amizade, né? Na verdade. Exatamente. É um contato que virou uma amizade. E o que aconteceu? Naquele mesmo ano, a gente ganhou duas causas, É. né? A primeira que foi, na época, eu estava com um processo na Lei Maria da Penha. Uhum. E a gente ganhou, né? Ganhei as medidas protetivas pela DECLIN e tal. E meus advogados foram... Primeiro caso de Brasília E o que teve primeiro caso, aplicação de Maria da exatamente. Penha para uma mulher trans. Exatamente. Primeiro caso. E aí depois a gente conseguimos a mudança do nome e do gênero, Uhum. Que foi o né? primeiro em Brasília também. E foi o primeiro, em primeira instância, em Brasília. Então, assim, gente, eu tenho uma conexão. Sempre quando eu trago alguém aqui, essas pessoas fizeram parte da minha vida, Uhum. né? E aí a gente continua esse trajeto até hoje, né? Eu tive o prazer de acompanhar vocês pelas redes sociais, ver a pandemia, mas a gente sempre se Em contato. conectados, É. conectados um com o outro. É verdade. E hoje, eu trouxe vocês, como que eu já li na bio dele, que ele, assim, é palestrante, é professor, A gente se esforça. nessa área. E eu trouxe esse tema, principalmente eu quero hoje falar do autismo, Uhum. porque, assim, eu tive uma experiência com autismo, e eu vou contar aqui brevemente. Eu conheci uma pessoa o ano passado, no início de 2022, e nós começamos um relacionamento. Só que eu não sabia que ele tinha autismo, Aham. né? E aí ele falou assim, minha mãe quer falar com você. Olha. Eu falei assim, nossa, já, assim, de cara. E aí quando eu conheci a mãe dele, que é nutricionista, ela tá me assistindo, um beijo pra ela, que a gente ainda tem contato. Uhum. Ela me falou que ele tinha autismo. Uhum. E pra mim, assim, foi um choque, porque eu falei assim, cara, e agora? Não É. sei nada. Como que eu vou lidar? E ele toma medicamento e tal. Mas, assim, foi uma experiência surreal pra mim. A questão do autismo, cara, é muito interessante porque as pessoas elas acham que é só com criança, né? É só na infância e tal. E aí é uma das pautas assim que eu tenho batido muito, até a gente fez uns eventos lá na UAB sobre isso e tal, que as pessoas se esquecem, não só os autistas, né, mas pessoas com doença rara, pessoas com deficiência e tal, todo mundo vira adulto, né, síndrome de Down também, né, o pessoal vira adulto, né, então por isso que talvez você teve esse choque, porque as pessoas ligam muito à criança, à infância, ali um adolescente e tal, e esquece dos adultos mesmo. Dos né? adultos. E Pois eu é. vi, eu acompanhei, porque eu estava dentro ali, né, daquele Aham. ciclo, e eu acompanhei a dificuldade da mãe, né? Eu vi a Uhum. história toda dele. Porque até ele chegar no diagnóstico do autismo, isso levou tempo, É. né? Porque, E assim, já foi adulto, já. já na adolescência Uhum. na adolescência dele. Só que eles tiveram esse processo, né? Para ele saber realmente o que ele tinha. É. E aí, assim, eu acho muito bacana de uma pessoa que tem autismo, porque, assim, ou ela ama ou ela não ama. E, assim, ela é muito verdadeira, né? Uhum. E aí, assim, eu fui aprender
E eu também vi essa dificuldade, né, da mãe de estar ali com o teu filho, de chegar com a sociedade e falar, não, meu filho, ele tem um déficit, ele tem um autismo, a dificuldade dela no mercado de trabalho, porque ela realmente precisou deixar o dela, trabalho para poder, e ela é nutricionista, para poder realmente se entregar para o filho dela, né? E aí, essa semana, tem uma convidada que iria vir aqui, que é a Aline Gotijo. Ela pegou e falou isso para mim, cara, eu tenho um filho que ele tem 4 anos e ele é autista e eu sofro muito em relação a isso, porque eu preciso dar uma atenção. Só que o trabalho, principalmente nas empresas privadas, ela não é humanizada, digamos assim, né? É um desafio, sabe, cara? Primeiro, a questão do diagnóstico, assim, sabe? Como eu falei, as pessoas ficam muito na infância, assim, né? Acho que deve ter uns 15 dias, mais ou menos, a gente fez um evento lá no AB, pela Comissão de Saúde, falando justamente da questão do diagnóstico tardio, né? Que é a pessoa que descobre que tem autismo quando ela já é adulta, quando ela já tá, que nem o caso desse cara, né? Já é um jovem, já é adolescente e tal. E, cara, é uma jornada, assim, não é fácil. É difícil, assim, porque não é simples o diagnóstico, você tem que passar por um monte de exame, um monte de profissional e vai e volta e tal. E eu falo por experiência própria, porque eu estou no meio de uma investigação de alguma neuroatipicidade, seja o TDAH, seja o autismo e tal. Então, estou caminhando um pouco para os dois, assim, né? Ou até os dois juntos, né? E não é fácil. Olha que eu trabalho na área, hein? Apesar de, né, de não ser médico, sou advogado, né? Mas ainda assim eu estou encontrando dificuldade de encontrar um profissional especializado, que de fato conheça, que sabe dar os diagnósticos, principalmente para adulto, né? Então, isso é muito complicado mesmo, assim, é uma luta. Tanto que toda vez que a gente vai começar um processo para uma mãe, né, que uma cuidadora, para, sei lá, tratamento de uma criança com autismo e tal, que é o que tem muito, né, judicialização para tratamento de criança, eu sempre falo, olha, é o começo de uma jornada, viu? Porque, cara, a gente começa com um processo, mas esse 1 já vira 3, daqui a pouco já vira 5, daqui a pouco já vira 7, e assim vai, porque as coisas vão crescendo, a bola de neve, então não é simples. Mas é uma dificuldade só no regime ali de planos de saúde, ou essa realidade também é pelo SUS, né? Eu sei que o tratamento... Por todos os lados. Por todos os lados, né? Só que o pessoal do SUS, infelizmente, principalmente aqui no Distrito Federal, você faz parte da Comissão de Saúde, você sabe como aqui dentro do Distrito Federal, eu tive, desde 2017 eu estou aqui dentro do Distrito Federal e eu acompanho na política, enfim, eu acompanho e nunca mudou o sistema da capital do Brasil ter uma saúde boa, nunca, porque sempre quando a gente precisa, é uma dificuldade muito grande. E aí eu fico me colocando, imagine essas pessoas, pais que têm os seus filhos pequeno, que precisa de um tratamento humanizado. Eu digo realmente que as pessoas precisam hoje de um tratamento humanizado. E uma coisa que eu achei muito legal do escritório de vocês, que é o escritório Moreski Reis Advogados, e que vocês fazem esse trabalho, né, humanizado. E uma pergunta que eu queria fazer, você é advogado. Tem 2 filhos maravilhosos, juntamente com a Ale. Vocês entraram numa área muito difícil, muito complicada, que é da saúde. E principalmente aqui dentro do Distrito Federal. Porque, assim, quando você tem vários processos e eu te acompanho, eu vejo que você vai lá, a Ale vai lá, vocês vão nos hospitais, vocês estão ali sempre presente. E aí eu falo, cara... Parabéns, porque assim, vocês advogar, por exemplo, para uma pessoa criminal e tal, talvez é mais tranquilo, né? Você vai lá, a pessoa tem... Mas assim, a saúde, você tá mexendo com a vida da pessoa. É uma coisa muito certa que você falou, amiga, porque assim, nessa área de questão de saúde, direito dos pacientes e tal, é diferente, sabe? Então, quando a gente está na faculdade, tem muitos advogados que falam assim, você não pode ter um apego emocional com o seu cliente, você não pode ter muitos laços e tal... tem que ter, tipo, aquele meio de distanciamento profissional, assim, né?
Mas uma coisa é quando você mexe com, sei lá, direito civil, aí você tá falando lá de, bati o carro, o aluguel tá atrasado, sei lá, o condomínio, a trabalhista, minhas verbas e tal. Beleza, você tem um certo distanciamento profissional ali, até vai, né, realmente tem o seu valor e tal. Mas numa área dessa de saúde, que você está lidando com um momento que a pessoa está na maior fragilidade, na maior vulnerabilidade da vida, assim. Porque quando a pessoa vai procurar advogado ou a defensoria para tentar alguma coisa no judiciário, ela já tentou resolver de todos os jeitos e só levou portada na cara. Né? Então a pessoa está numa situação de extrema vulnerabilidade, muita fragilidade. Em todos os sentidos. Solidão, inclusive, né? A solidão, a depressão, várias coisas que vêm junto e tal. Então a gente tem, o advogado que trabalha nessa área, a Alexandra fala muito isso, né? Você tem que gostar de gente. Porque você tem que acolher de uma forma diferente, você tem que ouvir de uma forma diferente, você tem que ter um pouquinho ali de assistente social, de psicólogo, sabe? De professor junto e tal. Porque é um ser humano, porque a gente está lidando com um ser humano que está numa situação de vulnerabilidade total ali. Total. Porque talvez eu chego em você nessa situação de chegar e ir no advogado e tal, talvez eu quero até desabafar, porque eu falo assim, eu já corri para todos os cantos, já falei com todo mundo, principalmente eu friso muito aqui. A saúde aqui no DF, principalmente pelo SUS. É difícil. É muito difícil, muito. Eu tô tentando... A gente tá melhor que muito estado aí, né? A nossa saúde ainda é boa comparado com outros estados, mas ainda assim tem muita coisa para melhorar. Tem muita coisa. E eu vejo que pode melhorar, né? Pois é. Pode realmente melhorar. Outra coisa certa que você falou aí, antes de você partir à próxima pergunta, é justamente essa questão de lidar com vida, né? Então, depois que veio a pandemia... muita gente começou a se colocar no Instagram como especialista, como não sei o que, isso e aquilo, e são Instagrams maravilhosos, assim, você fala, uau, essa pessoa é muito incrível. Mas aí, na verdade, não, a pessoa às vezes está começando agora, mas se vende muito bem no Instagram. E eu sempre chamo a atenção da responsabilidade dessa área, porque o advogado que faz uma ação mal feita, que não sabe o que está fazendo, ou que está ali se aventurando e tal... muitas das vezes não se dá conta que um processo que não é bem feito pode significar a vida da pessoa. Exatamente. A chance de ter um diagnóstico não, a chance de ter acesso a um tratamento, a uma medicação e tal, e se não dá certo no processo, aquela porta se fecha. Então é uma responsabilidade. A pessoa pode morrer. Sim, então é uma situação muito grave, né? Então eu tenho um pouco de preocupação de como que ficou na rede social, assim, muita gente falando, não vou falar bem que banalizou, não gosto muito dessa palavra, mas que deu um boom, assim, sabe? Muita gente falando e tal. Inclusive, algumas informações de vira e volta tem um perfil falando coisa que não é bem assim, que é uma informação pela metade e tal. E a responsabilidade nessa área, eu acho que ela é, muito importante, assim, porque é isso. Sim, é como a gente está dizendo, são vidas, né? São saúde, igual você dignidade, frisou, né, amiga? Você frisou em relação que, realmente, quando a pessoa vai na parte jurídica mesmo, porque é o fim. Eu tô passando por isso, eu já socorri alguns amigos e tô nessa fase de conseguir para um amigo meu, e eu vejo o quão é difícil, né? E às vezes as pessoas não têm empatia. É isso que me dói, porque vou ver com fulano. Aí dá vontade de falar assim, pô, você vai ver, não, é uma pessoa que tá ali, ou ela faz isso, ou ela faz uma cirurgia, ou ela morre. Entendeu? A gente está lidando com vidas. E quando eu falei mais uma vez que o escritório de vocês, porque eu conheço, né, vocês como seres humanos e como profissional, eu mais uma vez eu parabenizo em relação a isso, porque vocês não estão visando só o dinheiro, né? Claro, todo mundo precisa, né? De sobrevivência, você tem sua família, a Lê tem a dela, mas assim, vocês realmente se colocam ali, sofrem junto, se colocam no lugar dos pacientes. Eu vejo, quem quiser acompanhar eles aí, as redes sociais do Fabrício vai aparecer aqui para vocês. Segue, acompanhe o trabalho deles, do escritório também, que é o @ Moresque Reis, tudo junto. Moresque Reis Advocacias. Não, é Moresque Reis, tudo só junto. Moresque Reis. Sem advocacia. Aí vocês vão achar lá o Instagram do escritório deles e vocês vão ver realmente o trabalho deles. E aí eu queria te perguntar, a família
em si. Por exemplo, eu tenho um filho autista, eu sei que ele tem vários, né, direitos, porque assim, eu não sabia. E aí eu fui pesquisar, Uhum. quando eu tava namorando com essa pessoa, eu falei assim, ó, sabia que você pode ter um cartão especial aqui para andar no DF, É. sem taxas e tal. E a gente foi atrás porque ele precisava de ir para clínica, a mãe precisava trabalhar e não tinha quem Uhum. levar. E aí eu falei assim, não, peraí, e tem um gasto, né? Aqui dentro do Distrito Sim. Federal, o transporte público é Tá cinco muito e caro. cinquenta muito É. caro, né? Todo mundo que tem. E aqui, quem mora dentro do Distrito Federal, sabe que as coisas são tudo longe, né? Não é um pertinho, é um quadradinho muito Uhum. grande. É. Então, você tem que deslocar, às vezes, de um metrô, 2 ônibus. Então, tem um gasto. E aí, eu vi que tem vários direitos, É. as pessoas têm desconto em comprar carro, né? É. Tem várias coisas que muitas famílias não sabem, né? E aí eu queria que você citasse alguns direitos que realmente a família de uma pessoa que tenha uma doença rara, né? Que Uhum. também eu creio que Se mistura um que pouquinho, se são bem mistura um parecidos, são bem pouquinho parecidos. e com autismo. Uhum. Tem um amigo meu, que ele é de Goiânia, e ele faz parte da Cruz Vermelha aqui também Legal. de Brasília. Ele é voluntário. E tem se eu não me engano, é a coordenadora, Uhum. que ela tem uma doença rara, que é no intestino e tal. Deve ser síndrome de Crohn, né? Isso. Uhum. E aí ele falou, e ela deve estar assistindo a gente, um Uhum. beijão que ele mandou. E eu falei assim, cara, tá vendo? A gente eu nem sabia que existia uma doença Ah, rara amiga, dessa. as doenças raras, a gente sempre briga que quando você pega assim pra ver de fato, não é tão raro assim, né? Porque a estimativa que se tem, não sabem quantas doenças raras existem, porque tá sempre descobrindo novas doenças e tal. Algumas são genéticas e tal, então não tem como falar assim, são X doenças raras. X. Tá sempre descobrindo coisa nova e tal. Tem doença, a gente tem um paciente lá, por exemplo, uma paciente lá no escritório, que a gente não chama de cliente, é paciente, tá? Porque, né, justamente para humanizar Para cada vez mais, humanizar. né? Tanto que a gente tem muito essa preocupação, a gente sabe o nome de todas as crianças, de todas as mães, de Ai, que todos os bacana. pais, não sei o que, sabe o nome de todo mundo, liga para saber, e aí, tá tudo bem e tal. Agora na correria a gente não tá conseguindo ligar tanto assim, porque, né, mudança de sala é complicado, né? Mas a gente toma esse cuidado de ter, de fato, essa conexão mesmo, né? Com os nossos Que é clientes, né? Com os super nossos pacientes. importante. Pois é. Mas a gente tem uma paciente lá que ela é uma doença, é uma síndrome tão rara que são 1.000 pessoas no mundo. É muito raro, assim, sabe? Aqui no Nossa. Brasil eram 27, aí agora com o diagnóstico melhorando, acho que estão para 48 e tal. Você vê que é muito pouco, assim, né? Mas quando você pega, assim, os pacientes com doenças raras para juntar no bolo, estima-se que tenha uns entre 15, depende muito da estimativa, entre 15 e 17 milhões de pessoas. Então, não é pouca Não gente, é é pouco. muita gente, né? Então, a gente sempre brinca, né, que as doenças raras, no final das contas, não são tão raras, Não né? são. E aí acaba tendo esse obstáculo mesmo, assim, da ignorância mesmo, das pessoas realmente não saberem. E também como são muitas formas, por exemplo, a síndrome de Crohn, né? Que tá ficando um pouco conhecida da internet porque tem uma influencer, que me fugiu o nome dela agora, Lorena, eu acho, que ela tem essa síndrome e ela Ah, posta dia a dia e tal, é bem legal. Então, com as redes sociais, está, tipo, dando tipo, visibilidade, né? Pro pessoal, né? De poder de mostrar suas doenças. Tipo, o Ivan Barão, por exemplo, que ele virou super influencer, tava lá subindo a rampa com Lula e tal, né? sim. Pois é, então isso é muito bacana. Mas esse é o objetivo daqui do Conexão, é realmente dar essa abertura, abrir essa porta para a Uhum. gente falar. Porque quando vem uma fala de um político que fala assim, é a minoria. Aí eu falo assim, não, para mim a minoria é milionários, pessoas ricas, porque aí você pode ver, Aí aqui sim. a gente tem minoria, que é o Lago Sul, Lago Norte, ali É, aquelas bandas é minoria. Agora a maioria, aí você vai, Samambaia, Taguatinga, Sol Nascente, Ceilândia. Ceilândia, É, aí você vai assim nas cidades satélites. Quem que é a minoria, na verdade? A exatamente. minoria são eles que estão lá no poder, né? Eles são a minoria. Uhum. Nós somos a maioria desprivilegiada. Só É isso, sem sobre isso. reconhecimento, É né? sobre E isso. aí quando realmente vem uma pessoa como nós
que tem essa conexão, que falam assim, peraí, eu tenho que dar voz, eu tenho que ajudar aquelas pessoas que não têm essa oportunidade, né? Uhum. E aí a gente faz isso, conexões. E aí a minha vida aqui em Brasília foi feita de conexões, Sim. né? E assim, eu tive que gritar, eu existo, eu estou aqui, me É. ajudem e tal. Você depois tem que fazer um podcast você sozinho contando a sua história, né? Que acho que vale a pena ficar o registro. Eu comigo mesmo, eu falar você com a Kiara falando mesmo. sozinha, E só que eu vejo que as pessoas, muitas pessoas não têm essa capacidade que eu tenho, né? Peraí, eu não posso ficar parada, eu tenho o meu direito. Quais são os meus direitos? Eu vou lá atrás dos Uhum. meus direitos. Mas o pessoal do autismo, os pais, as mães, tá? São pessoas normalmente muito engajadas, né? E, por exemplo, quando descobre o diagnóstico do filho, já começa a entrar em grupo, a pesquisar e aprofundar naquilo, tal. Tanto que a gente sempre brinca, né, que as mães, muito em especial as mães, elas são mais doutoras do que qualquer médico aí, né? Uhum. Porque elas sabem muito, principalmente doutoras do próprio filho, né? Do Que elas próprio sabem filho. tudo do filho, assim, né? Mas voltando à questão dos direitos, o autismo ele é considerado como se fosse uma deficiência para fins legais, né? Então, na medicina não é uma deficiência, né? É uma neurotipicidade, é uma condição de ser, tem vários outros, né? Explicações, tá? Mas não é considerado uma doença, né? Assim como a pessoa trans, que antigamente era considerado como né? A transexualidade e tal, hoje em dia já não é mais considerado e tal, porque o diálogo vai avançando, né? Então, mais para a lei, considera como doença para facilitar o acesso a direitos e tal. Então, muitos direitos da pessoa com autismo acabam e de algumas pessoas com algumas doenças raras acabam se confundindo com os direitos da pessoa com deficiência também, né? Porque tá meio que tudo, como é que eu posso falar? Interligados, mas ao mesmo tempo são assimilado, diferentes. isso, assimilado, Exatamente. tendo as suas particularidades, são diferentes, mas a lei ela tenta colocá-los no mesmo senso, no mesmo grupo, para facilitar o acesso, né? Uhum. E um dos principais direitos que a pessoa com autismo tem, assim, que eu gosto sempre de falar primeiro, é o acesso ao BPC, né? Que a gente vê, como a gente está falando aqui, né? A gente falou que muito das pessoas carentes, famílias carentes e tal, e esse é um dos principais direitos, eu acho, que tem acesso, assim, a pessoa com doenças raras, com deficiência, ou com autismo e tal. A questão do carro, tem aquele direito e tal, mas é tão inacessível, é tão difícil, assim, não é um tipo de coisa que todo mundo consegue e tal, né? E é tão... No papel tá bonitinho, né? É. Você tem aí. Quando chega lá, a realidade mesmo é totalmente diferente. Porque, assim, é muito burocrático. Se fosse para ficar citando cada passo aqui, como é que faz para ter acesso, tá? A gente ia ficar 40 minutos aqui fácil falando só disso, porque é muito complexo e tal. Agora, É igual que você falou do BPC, porque assim, em 2017 eu tive um amigo, e a gente ficou foi em 2016, nós ficamos em 2016 para a pessoa receber em 2018. Ela recebeu todos os atrasos dela. Mas até conseguir, essa pessoa passou numa situação muito vulnerável. E aí você chegou no ponto que eu queria chegar, que é assim, tem os direitos, por exemplo, BPC, né? Aí tem um direito que é do autista especificamente, que é a carteirinha do autista, né? Uhum. Tem muita gente que usa o colar de girassol, tem um colarzinho de... Gente, fugiu a palavra... De quebra-cabeça e tal, que é para sinalizar que a pessoa é uma cuidadora ou a pessoa com autismo e tal. Hoje tem um lacinho também, tem né? Um lacinho todo coloridinho, mas tem bonitinho. essa carteirinha, né? Que é a CIPTEA, né? Que é uma carteira de identidade específica para pessoa com autismo. Para ela não ter que ficar andando com milhões de laudos o tempo todo, né? Você só apresenta aquilo e fala, ó, tá aqui comprovado e tal. Por quê? Aí a pessoa tem direito a fila preferencial, a vaga preferencial em alguns estacionamentos, atendimento diferenciado e tal. Mas aí que a gente fala, né? Na lei é maravilhoso, mas na prática é difícil. Porque... Você me falou da vaga, eu lembrei que teve uma situação, não sei se você viu na internet. O pessoal achando que era vaga de LGBT? Que teve um cara no shopping de BH que fez isso, fez um vídeo falando, agora o povo gay, não sei o que quer uma vaga exclusiva para eles, mas lá tinha um laço que era representando as pessoas que têm autismo, que era a vaga para eles. É a ignorância, né, cara? Exatamente. Aí o cara fez um vídeo e tal, aí veio outra mulher e falou assim, o cara é tão retardado que é para pessoa com autismo. Mas é a pessoa que... E aí é a ignorância, né? E é isso que eu falo. Nós temos que realmente falar nesses temas, porque são pessoas que existem, né? Como eu sempre falo,
as pessoas trans existem e elas precisam, você não precisa julgar. Ontem mesmo eu estava com uns amigos, nós estávamos falando em relação a isso, de julgar a vida das pessoas. A gente não sabe. Eu não imaginaria como seria uma vida de uma pessoa autista até eu ter um relacionamento com uma pessoa autista, né? Que para mim, assim, foi muito rápido e foi muito, digamos... Foi muito rápido e eu vivi uns meses como se eu estivesse vivendo 10 anos com uma pessoa, porque eu tive que redescobrir um relacionamento, o que a pessoa gostava, o que a pessoa não gostava, o que eu poderia fazer, entendeu? Então, assim, é um universo que realmente eu não tinha... Não, eu falei, não existe. E olha que você viu só a ponta do iceberg, tá? Porque só a ponta. Nesse espectro, a gente chama que é um espectro, né? Então, tanto que não usam nem mais aquele símbolo do quebra-cabeça. Usa o símbolo que é tipo um infinitozinho coloridinho, assim, bem bonitinho, que muitas pessoas acabam confundindo com a bandeira LGBT, que é tipo um arco-írisinho, né? Mas por que ela é coloridinho, ele é um arco-íris? Porque ele envolve tipo um espectro gigante, assim, que não tem fim. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, essa pessoa que você se relacionou, ele não vai ter nada a ver com o outro autista que você vai conhecer, entendeu? Vai ser totalmente diferente. Porque cada pessoa é única, né? Sendo autista ou não, né? Lá em Samambaia tem um instituto chamado Você Nunca Andará Sozinho. Conheço. Você conhece, né? Eu conheci ela no acho que governo. Eles ficam lá na 200, né? Eu acho, né? Não sei o endereço. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá conhecer. Eu também não tive a oportunidade ainda de ir pessoalmente, mas eu vou lá, quero mandar um beijo pro pessoal de lá. E é um trabalho, assim, sensacional que ela faz. E aí eu sigo ela, tenho ela no WhatsApp, e eu vejo os status dela, ela postando ali o dia a dia do trabalho deles, que é um trabalho super humano. E eu vejo que realmente cada criança é diferente. Sim. Cada criança é diferente. Pois é. Como também eles atendem adulto. E aí, quando eu comecei um relacionamento, eu falei pra ela assim, eu preciso de ajuda, né? Principalmente no mercado de trabalho. Como que eu vou? E ela falou assim, cara, a gente dá esporte. E ela me contou que ela conseguiu que um paciente de lá, dela, conseguiu um emprego nos ministérios. E ele estava trabalhando lá. Porque assim, são pessoas muito inteligentes. Muito inteligentes. Só precisa da oportunidade, Só precisa da oportunidade. E aí, isso eu levo para essas outras pessoas. Que são, digamos, aí na sociedade de minoria, que são maioria, que só precisam de oportunidade. Só tem pessoas, tem profissionais maravilhosos, só que só precisam de oportunidades. E a gente precisa realmente falar disso. Porque e precisamos falar também, como você disse, que tem famílias que a mãe é maravilhosa, a mãe entende e tal. Só que o tio, a tia, os primos, não entendem e não querem se aprofundar. Não, eu tava te falando aqui do meu caso pessoal, né? Que eu tô na investigação e o diagnóstico tá saindo de eu também ser uma pessoa autista também, nível 1 de suporte, né? A minha mãe se nega, assim, ela, tipo, pra ela é como assim? Nada a ver, você tá bitolado e tal. Porque é a família, porque assim, o diagnóstico nunca é só do paciente, ele é sempre da família, assim. Porque uma doença rara, um diagnóstico de autismo, até mesmo um diagnóstico de síndrome de Down também, sempre vai afetar mãe, pai, irmãos e tal, porque sempre reflete em todo mundo, né? Claro que normalmente o peso, o impacto muito maior é na mãe, né? Porque aí é a mãe que vai ter que abandonar a carreira e tal, ou tem, infelizmente, é uma realidade do abandono parental, né? Então, o pai descobre que aquela criança está sendo gerada antes de nascer ou depois de nascer, tem uma doença rara, é autista, tem síndrome de Down, abandona a esposa, então tipo assim, é o tipo de conversa que dá pra gente ir pra vários rumos aí, assim, sabe? Porque o que não falta é desafio mesmo, né? Mas aí é o que eu falo em relação à empatia, né? A pessoa sentar, peraí, ela tem uma deficiência, mas ela pode conviver comigo? Pode. Sim. Né? Todo mundo tem uma limitação. Todo mundo tem. Não tem que falar assim, eu vou viver com essa pessoa e ela é 100%. Não, ninguém é 100%. Exatamente. Nós somos seres humanos. Só que as pessoas que têm uma síndrome ou que têm uma deficiência, que são pessoas especiais, ela tem uma limitação.
que a gente tem que respeitar essas limitações dessas pessoas, né? Uhum. E só que aí muitas pessoas não fazem isso. E hoje a gente tem isso daqui, ó, na mão, que é muito, muito bom. Por quê? Você não sabe, vai lá, o Google Médico ali. É, Só que você também tem que prestar atenção, como você disse, que tem algumas pessoas que querem usar isso para se autopromover, né? é. Como tem profissionais que não são profissionais, que acham que quer ali ganhar um dinheiro, como você mesmo Mas em toda área tem, citou. né? É, em toda a área tem. Só Infelizmente. que aí a gente tem que tomar cuidado, realmente, Sim. com aonde que eu estou colocando, principalmente a parte da saúde, né? Uhum. É uma vida que qualquer erro e qualquer demora ali leva à morte daquela pessoa. É. Ou Ou, então ou um pode agravo, uma prejudicar. sequela, tal, né? Exatamente, ou vem um agravamento sobre aquilo lá que a pessoa Uhum. está sentindo. E aí, como a gente frisa bem aqui dentro do Distrito Federal, e eu vejo o trabalho de vocês estão sempre ali, você tá envolvido muito também com as políticas públicas, né? Em É, relação, você a sempre gente. tá ali no. É porque quando a gente trabalha com direitos humanos, né, cara, a gente. Eu sempre falo, onde está abrindo a portinha para mim, eu tô entrando, sabe? Onde tem oportunidade de fazer algum trabalho, de fazer alguma coisa, eu tô me metendo, assim, né? Então acaba que a política, depois de um tempo que você tem uma atuação social, assim, ela não tem como você fugir, né, amiga? Assim, acaba levando pra política, porque lá, é lá onde acaba, deságua tudo, né? Todas as questões sociais e tal. Então a gente tenta contribuir de alguma forma, né? Às vezes é aquele negócio do beija-flor no beija-flor no incêndio, né? Tu vai levando aquela pouquinho de água ali. Mas, porra, tô fazendo a minha parte, tô tentando, né? Então, a parte da política a gente acaba entrando invariavelmente, até pela questão da comissão da OAB, né? Que a gente tem um trabalho muito intenso também. Então, acaba desaguando aí na política, né? Na Que ainda tem política. muita coisa para melhorar ainda, viu? Mas é muito bom, como você disse, a gente se conhecer, né? Porque a pandemia vem para mostrar isso pra gente, né? Que Uhum. veio uma doença assim do nada, do dia pra noite. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha sido convidada para ir para a Rede Globo no Rio de Janeiro. E aí peguei um voo tranquilo, ninguém sem máscara e tal. Cheguei lá na quinta, na sexta-feira já veio um decreto fechando quase tudo, Uhum. que você tinha que começar a usar máscara, o aeroporto começou aquela Ah, causa. doideira, né? Eu nem sabia se eu iria voltar para Brasília, porque Uhum. tava Tinha um aquela. risco, né? Tinha um risco, porque alguns aeroportos teve dias que Sim. fecharam. Então, assim, e todo mundo se preocupado, e o pessoal não sai de casa, e não pega na mão, e aí, assim, hoje, assim, infelizmente perdemos muitas pessoas, mas hoje, com pouco tempo, né? Assim, são 3 anos que a gente teve aí a pandemia. Em pouco tempo ainda a gente vê que ainda não sabemos, porque cada dia surge uma variante diferente. Eu vi hoje que teve uma variante Você nova aí, viu, né? Mas eu não né? cheguei a me aprofundar ainda não, viu? Eu Eu tava vendo peguei antes de vir pra cá. Falei, eita, mais uma, mais gente? uma. De manhã eu vi isso. E aí eu peguei e falei assim, cara, e principalmente vocês que trabalham diretamente da área de saúde, Uhum. todos os dias tem que ficar atenado, Tem. né? Porque assim, De tédio a gente não morre. não, ó, É tipo isso. porque se a doença realmente vem. E aqui dentro, e a gente tem que levar isso também para dentro da políticas, né? É. Porque assim, como você mesmo disse, se não tiver o alto escalão ali, conhecendo que tem uma necessidade lá embaixo, como que aquelas pessoas lá embaixo vão ter o acesso à saúde É. humanizada? Na questão da política, assim, para a população autista, eu percebo um pouco mais de tipo de engajamento, assim, sabe? É, e o grupo autista, né, a população autista, conseguiram muitos avanços importantes, assim, porque é uma galera que é muito engajada, muito organizada, então os grupos são muito grandes, muito organizados, muito engajados, se manifestam, aí faz manifestação no Instagram, vai lá presencialmente e tal, e conseguem, né, ter alguns avanços. Eles são muito participativos, né? Eu Sim, vejo quando tem ali na Câmara alguma coisa sobre o lota, tema, sempre lota lota, toda sempre a vez. família. E aí você acha que não tem pessoas, né? E Pois aí é. quando chega. E aí, assim, é um grupo muito organizado, tem muito a avançar ainda, né? Então, por exemplo, a gente entra em questões de política e do mercado de trabalho, né? A questão de, por exemplo, mercado de trabalho é uma situação complicada mesmo, assim, né? Porque
O autista adulto, ele até consegue algumas questões, porque como ele é enquadrado como deficiente para a lei, então, por exemplo, um concurso público pode concorrer por cota de deficiente e Ah, eu tal. ia te perguntar isso. Tem Ele algumas, entra nessa sim, porque cota? para todos esses aspectos legais ele é uma pessoa com deficiência, né? Ah, entendi. Então ele é possível fazer concorrer à vaga como pessoa com deficiência e tal. Só que aí quando chega lá na hora, aí a banca fala, mas você não tem deficiência. Você tem os dois braços, você tem as duas pernas, você ouve, se enxerga e tal. Então, assim, uma ignorância, um capacitismo, né? É de fato um preconceito mesmo. E a pessoa tem aquele direito, né? Porque Mas, para eles, doenças, pessoas especiais, é só quando você não tem uma perna, não tem um braço, ou nasce com uhum, alguma deficiência. Tem até o meu vizinho aqui que eu quero dar um boa noite aqui para ele, que é o Leandro Rocha. Beijão, amigo. Ele tem uma deficiência. E aí, não lembro o nome da deficiência dele que ele tem. Só que é um cara que veio do Piauí, tem uhum, 28 anos, e bateu na minha cara, assim, porque ele faz TI na, na, na Escola Técnica Federal. uhum. Como que é? O UFG. Não é O o FRJ lá do Rio de Não, Janeiro? daqui de Brasília. Ele faz aqui em É? Brasília. E ele faz na Federal. Então, assim, é um cara sensacional. Porque TI, o cara, assim, fazer TI e numa universidade federal, o cara tem que É. ser. É porque o diagnóstico, amigo, ele não define a pessoa, sabe? E é a questão de dar oportunidade e de ser uma população inclusiva, né? Porque inclusão é diferente de integração, são É, coisas diferentes, né? Mas aí, voltando aqui aos direitos, assim, porque é difícil, é uma coisa que eu sempre falo, assim, até com muito pesar, porque, como eu falei, né, a população, o grupo autista como um todo, tal, conseguiu muitos avanços, mas a concretização mesmo é muito difícil, assim, né? E uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção também, e que é uma coisa que eu não vejo estar sendo tão discutido, que precisaria talvez ser aprofundamento, quem sabe uma lei específica e tal. Tem algumas pessoas discutindo isso no legislativo e tal, mas acho que não tem tipo a força que deveria, que é direitos para as mães, as cuidadoras, né? Então, por exemplo, uma linha de BPC para a mãe de uma criança autista que precisa largar do seu trabalho para cuidar da criança, porque tem cuidadoras, tem mães que tem que ficar 24 horas à disposição do filho, você não pode fazer mais nada, é só terapia, não sei o quê, medicamento e tal. Ou então talvez vagas de mercado especiais, ou então cotas e tal, era uma essa a pergunta. Então, facilitação. não tem. Não tem. Não tem uma Não tem. facilitação no trabalho privado, no CLT, né? Porque a servidora pública, e o servidor também, né? Que tem, por exemplo, um filho com uma deficiência, com um autismo e tal, e que necessita, por exemplo, acompanhar o seu filho, por exemplo, uma criança ou é um adolescente que é um grau de suporte que tem menos autonomia, menos independência, Uhum. essa pessoa ela tem direito à redução da sua carga horária para poder acompanhar o filho os tratamentos Ah, e tem. tal. Então tem O direito. servidor O público. servidor público. Tanto que já está na lei, isso é uma coisa muito pacificada, é uma coisa tranquila. Algumas pessoas acabam tendo que judicializar, porque alguns poucos órgãos criam um caso, mas é uma Uhum. coisa legislativamente bem tranquila. E aí você tem essa redução da carga horária sem necessidade de compensar, sem redução de salário e Ah, tal. Por quê? bacana. Porque você tem que estar disponível para o seu filho para poder acompanhá-lo nas terapias, que você querendo ou não, às vezes você passa metade do dia indo de uma clínica para outra, tal. Então, é uma questão de necessidade de saúde mesmo, né? Não só filho, mas parentes também. Tipo, sei lá, um pai com Alzheimer, um pai com deficiência, mãe e tal. Então tem essa Que possibilidade. precisa realmente de um. Isso, aí você tem que fazer, claro, comprovação por laudo médico, né? Fazer essa demonstração de fato da necessidade daquele paciente que você tem que estar junto com ele para acompanhar, Só que essa né? realidade, como você disse, para órgãos são pessoas que estão ali, servidores públicos. Porque na CLT não tem. Esse é o problema. Então, quem não sabe, CLT são empresas privadas é. ali, assim, que é aonde a maioria das pessoas trabalha. Que aí tipo assim, aí você tem o mundo das leis e o mundo real, né? E o mundo real. Porque muitas pessoas procuram a gente e falam assim, eu sou seletista, eu trabalho numa empresa privada tal, e eu queria saber se eu poderia questionar a redução de carga horária e tal. Eu sempre falo, possível dá para você discutir isso, o judiciário até daria e tal. Mas, assim, o que garante que o seu empregador ia manter? Você não tem estabilidade, sabe? Então, assim,
Você não tem uma Ou que ele garantia. pode te mandar embora. Afinal, você está trabalhando metade da sua carga horária com salário integral, assim. Então, enquanto não se tem essa proteção, isso está sendo discutido em alguns projetos de lei e tal, e também essa facilitação de acesso para a mãe, para a cuidadora, né? Mas enquanto não tem, fica uma realidade muito difícil, assim, né? Porque só o Seria as servidor empresas mesmo ser humanas, né? é, Ver ali a realidade. Peraí, cada caso, como você disse, é, cada caso é uma pessoa diferente. mas isso é ruim, amiga, porque quando é uma coisa que parte da empresa e não parte da lei, a qualquer momento pode mudar, então não tem uma segurança, Não tem sabe? uma segurança. Não estabilidade, né? Mas você não tem, de fato, uma continuidade, assim. Então, às vezes a empresa fica 5 anos falando, não, quem tem filho com deficiência, com autismo e tal, pode trabalhar, sei lá, em vez de ser 8, pode trabalhar 6, 5 horas, não sei dizer, tá? Uhum. Mas aí, de um nada, muda a gerência, a gente fala, não, vai ser 8 horas Vai agora, ser e 8 6 que horas se e virem pronto. para voltar. Então, Mas, enquanto não tem a lei... como se diz, essa lei, como eu sempre falo em leis, voltando rapidamente, eu estive o mês passado na Câmara, e aí era o mês da mulher e tal, e teve um projeto que veio, que foi aprovado aqui dentro do Distrito Federal, onde que os comerciantes são obrigados a mulher se sentir constrangida. Por exemplo, nós dois estamos num bar, eu tô te conhecendo, eu fico ali com medo de você, eu De posso assédio, né? de assédio, eu posso entrar ali no banheiro ou chegar no bar e conversar. E aí aquele estabelecimento, ele é obrigado a Acolher. colher aquela pessoa e chamar a polícia, os órgãos ali Uhum. competentes. Só que quando a gente estava nessa discussão, e só os grandão falando, aí eu peguei e falei assim, cara, mas vocês têm que perguntar também para a população. A população tem que fazer parte disso. Quando a gente. Eu sempre falo para as pessoas: ah, mas foi aprovada essa lei. Eu falei: mas você participou? Porque geralmente tem uma audiência pública, onde, como o nome já fala, público, qualquer uma pessoa pode ir. E ali eles são movidos para que aquela lei seja implementada para todo mundo, né? Tanto essa lei agora que você está dizendo, que tem que ter essa participação tanto dos pais, né, quanto dos profissionais, quanto também das empresas, para ver que eu, sendo uma empresária, eu tenho que ver se aquilo ali vai ser bom para mim, Sim, né? sim. Porque também a empresa, mesmo que tenha essa lei, a empresa que tem um currículo e tal, a pessoa fala que tem um filho, ela já pode descartar. Pois Então, é. assim, aí essa pessoa tem o seu lado bom, né, que a gente tá falando. Só que também tem o seu lado porque a gente sabe que nem todas as empresas querem esse problema pra ela. É muito difícil, amiga, porque é tipo assim, você resolve uma coisa e surge outra, assim, sabe? Por exemplo, tem uma lei, eu não sei o número de lei, essas coisas não, tá? Só sei pra que elas falam, né? Que fala que toda empresa ela tem que ter uma cota de empregados com deficiência, né? Seja deficiência 5% física. da- Aí depende, aí cada tamanho Cada de empresa tamanho tem de uma empresa tem uma porcentagem e tal. porcentagem. Aí o que acontece na prática? Muitas empresas aí contratam uma pessoa lá com síndrome de Down, aí contratam um autista, contratam uma pessoa com, sei lá, um cadeirante e tal. Aí coloca a pessoa lá no almoxerifado, coloca a pessoa para tirar xerox e tal. Ela cumpriu a cota, mas a pessoa tá lá escondida lá no fundo da empresa, Sempre, sabe? sempre é. Então, assim, é muito difícil, porque você consegue avançar em alguma coisinha aqui, mas aí desvirtuam pro outro lado e tal. Eu bati nisso no governo, porque eu sempre, quando eu cheguei lá, me jogaram pro 16º andar. E aí eu cheguei pro secretário e falei assim, olha, o nome da secretaria é Secretaria de Atendimento à Comunidade. Então, assim, tinha um Samuel, que era deficiente, tinha a Tia Anaí, que era negra, então, assim, tinha uma diversidade Sim. ali representando a sociedade, beleza. Só que todo mundo tava escondido. Lá no cantinho do prédio. Lá no cantinho do prédio. E aí eu cheguei e falei assim, peraí, mas é difícil, porque assim, você vai num restaurante, aí o cara fala, aqui o meu restaurante, eu acolho a diversidade e tal. Aí você pergunta, cadê o funcionário? Tá lá na cozinha, tá lá no depósito, Tipo nunca isso. é de frente. E aí eu levei isso pra ele, eu falei assim, olha, você vai no hotel, tem uma pessoa trans, mas ela não é recepcionista, porque ela não tá, a empresa acha que aquela pessoa não tem a qualificação para ser a porta de entrada da empresa dela. E aí eu bati, eu falei assim, não, meu lugar é aqui.
Então eu fui para dentro do Pois é. gabinete, porque assim, na hora que as pessoas chegavam lá, a minha mesa era diferente para a porta. A primeira pessoa que eles viam lá era eu. Pois é. Porque ele teve essa. Ele olhou e falou assim: "Ah, realmente, você tá Esse certa?" cuidado, né? Ele falou assim: "Realmente, você tá certa." O Samuel começou a trabalhar diretamente lá dentro do gabinete. E uma pessoa super. Um profissional maravilhoso. E aí eu falei: "Tá vendo? Você deixou não dando a oportunidade para aquela pessoa, porque talvez tinha uma pessoa que não tinha nenhuma deficiência, só que não era competente." É. E aí tem esses agravantes. Pois Deixa é. você tomar uma água aí, amigo, e vou falar aqui dos meus amigos que sonharam juntamente comigo e faz parte desse conexão. Primeiro eu quero começar aí com o Salão Poá, da minha amiga Carlinha. Essa semana eu fui lá nas meninas. Obrigada também a profissional que cuida do meu cabelo, que é a Lu. Elas ficam aqui em Águas Claras, o salão da minha amiga Kátia. Da Carla, desculpa, gente, é Carla. O telefone dela é o 98207-3750. O salão dela fica aqui na Avenida Castanheiras, aqui em Águas Claras, próximo ao metrô, do lado, gente, da estação Arniqueiras. Vai lá, fica linda, com as unhas lindas, belas, cabelo. As meninas têm um atendimento diferenciado. E se você falar que me conheceu, o salão dela aqui no Conexão, conheceu o salão dela aqui no Conexão, falar que você é minha seguidora, você tem 10% de desconto em tudo que você for fazer lá. Também vou falar da Débora Damasceno, que ela, se vocês meninas, que é a mania do aplique, se vocês têm aplique, usam aplique, tela, não quero ir num salão, não quero... Cara, liga pra ela. Débora Damasceno, mania do aplique, ela vai até a sua residência, o telefone dela é o 99366-8481 e você tem um atendimento especial dentro do seu lar. Também quero falar agora aqui, principalmente daqui, desse espaço maravilhoso que é o nosso estúdio daqui da CUT TV. Quero agradecer a parceria que nós temos, que se não fosse a CUT TV, o Conexão não estava no ar, né? Quero agradecer em nome da Janete, dos meninos da produção, Rafael, Everson, muito obrigada por estar junto com a gente nesse projeto. Tem também a Naju Confeitaria. Você gosta de doce? Um pouquinho. Você gosta pouco, mas ela Só tem mais o salgado. É o salgado, mas ela tem um doce maravilhoso, que é aquele doce que não é enjoativo, e ela é advogada, a Nara Júlia Cipriano. Ela fundou o Naju e foi através de uma conexão. Ela fez um bolo, fez um doce, e aí eu peguei e falei assim, Najara, você comeu o bolo da Naju? E ela falou assim, comi, é maravilhoso. Aí eu cheguei na Nara Júlia e falei, Nara Júlia, faz doce, vamos vender. E a gente começou, ela fez e eu comecei a vender dentro do Buriti, e ela é advogada. E eu comecei a vender dentro do Buriti, tem semanas que ela vende mais de 200 doces. Lá, e ela virou uma clientela e agora ela tem a marca dela registrada, que é aqui Naju Confeitaria. O Instagram dela aqui, ó, pra vocês fazer seus pedidos aqui dentro de Brasília. Os doces dela são maravilhosos, doce, tortas. É o Naju Confeitaria Artesanal. Vocês vão lá e vocês vão adorar. O próximo programa vai ter docinho aqui. Quem é o próximo então aí? Quem é o... Novo, vou te chamar. Eu quero falar aqui do meu amigo que faz essas xícaras maravilhosas, que é Eudivan James. E ele faz lá quando você precisar fazer xícaras, brindes lá no seu escritório, você e a Lei quiserem fazer, ó, já contrata o meu amigo, ele tem cada brindes maravilhoso, que você chega no escritório, eu sou atendida por você, ainda saio com o mimo do seu escritório, cara, eu vou voltar lá de boa. E a gente faz isso, viu? Pois é. Então já contrata o meu amigo aqui, o telefone dele é o 981725575. Também quero agradecer ao meu amigo que faz as artes aqui para mim, da agência digital. Você pode entrar lá em contato com ele.
porque ele é maravilhoso. Você pode falar com o Alisson, falar assim, Alisson, eu vi que a sua agência digital lá no Conexão com a Chiara, o telefone dele é o 995. Desculpa, gente, eu coloquei aqui, é o 999520809. O Alisson, ele trabalha com redes sociais, ele é um profissional maravilhoso. Eu tive a honra de trabalhar com ele na campanha, e nós fizemos a campanha para Tia Naí, então, assim, foi sensacional, e ele tá aqui apoiando esse sonho junto comigo. Obrigada, viu, amigo? E quem é o próximo, Rafa? Ai, meninas, joga aí. Se eu não falar desse bronze maravilhoso da Lu, estética bronze. Eu vi lá, você viu, né? Eu toda aqui, ó, na marquinha, no sol, nesse bronze maravilhoso. Se vocês, meninas, e até o homem, sabia? Ela faz homem, tem uns casal que vai lá e o cara quer ficar bronzeado também. Eu não acho muito bonito o homem, não, né? Mas na mulher, se você quiser ficar com um bronze maravilhoso o ano todo, vai lá na Lu. E também você recebe desconto de 10%. Falar assim, ó, eu vi lá no Conexão, a Chiara fez, falou do seu bronzeamento, então você vai lá na Estética e Bronze Lumine, o telefone dela é o 619-8174-6652. O espaço é maravilhoso, tem piscina, você pode levar sua cerveja, você pode comprar cerveja lá. Nossa, é um espaço magnífico para mulher. Gente, o papo tá muito bom mesmo, porque assim, é sempre bom falar. Passa rápido, né? E passa muito rápido. E é muito bom falar das coisas que a gente acha que não é relevante, e é super relevante esse assunto. Eu sempre falo que o Conexão, ele veio no formato dentro de mim de explorar isso, de dar voz, eu sempre falo, de dar voz para aquelas pessoas que não têm voz. E aí, quando eu vejo a realidade, que desde o início que começamos a Conexão, muitas pessoas falaram, cara, eu existo, você precisa levar essa pauta e tal. E aí, quando eu vi que uma mãe pediu para mim e falou assim, cara, realmente a gente tem que falar das pessoas autistas, eu tenho. Sim. E aí eu falei assim, cara, eu tenho as pessoas magníficas, que eu quero mandar um beijo novamente, eu vou mandar um beijo junto aqui para ler. Alessandra Moreschi é uma advogada sensacional. Ela é uma advogada maravilhosa, que eu falei assim, mulher, o que você fez? Que ela ficou linda, maravilhosa. Já era linda. A bichinha tá esforçada. E ela tá... Nossa, ela 7 horas da manhã, num domingão, ela tá malhando, tá bonitona. Eu que tenho que tomar vergonha na cara e fazer isso. Somos dois. E cuidar da saúde, porque não é importante, igual que eu falo, o emagrecer nem geralmente é pra sua estética, né? No caso dela, ela fez a bariátrica, foi por uma questão de saúde mesmo, de né? Não teve uma saúde. questão estética. Saúde física e saúde mental também. De saúde. E eu vou falar dela aqui, ela também tem, ela é professora, ela é especialista, principalmente de planos de saúde, né? A doutora Lê. Ela é presidente da comissão, né? De direitos da saúde do OAB e é vice-presidente do Conselho de Saúde daqui de Brasília. Então, assim, é uma advogada sensacional. São advogados maravilhosos. Pois é. Aí eu ia falar isso agora. São sócios os dois. Tem um escritório que tá ficando pronto, que depois eu quero... E muito em breve. Em breve. Vocês seguem lá nas redes sociais. Tá no coração de Brasília. Depois eu vou lá tomar um café. O nosso aniversário de escritório é no dia do aniversário de Brasília. Olha aí. É no mesmo dia. Dia 21 de abril. Então, tudo nosso é relacionado com Brasília. Relação a Brasília. E são seres humanos, assim, maravilhosos. Então, a produção vai colocar aí que é as redes sociais do Fabrício. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, quiserem aprofundar e quiserem um advogado que realmente cuida da saúde humanizada aqui dentro do Distrito Federal, tem... O Fabrício. Deixa eu dar um recadinho pro pessoal aqui. Pode ficar à vontade. Que uma hora para falar sobre um tema tão vasto, infelizmente não dá pra gente aprofundar, né, amiga? A gente passou aqui, a gente deu uma pincelada aqui em vários pontos e tal. Eu tentei aqui, na verdade, trazer tipo uma reflexão, assim, sair um pouquinho do senso comum, não ficar falando só de a criança tem direito à terapia e tal. Tem outras questões importantes para falar também. Mas claro que não dá para aprofundar, né?
Mas como a Chiara falou, né, a gente tenta sempre trazer muita informação de qualidade e principalmente, vocês viram aqui, não é juridiquês, não é aquela coisa difícil, técnica, não, é acessível mesmo para você falar, nossa, entendi, né? Porque eu acho que mais importante que você ter acesso a um perfil, tá, é você ter uma informação tipo de qualidade, porque é isso, a informação acessível, que as pessoas consigam entender, Isso que é empodera as importante. pessoas, né? Exatamente. Você se empodera porque você fala, agora eu consegui entender, agora Porque eu que você for consigo... falar da linha de ser o advogado e tal, para uma mãe que vem, que Uhum. tá cheia de problemas ali, que quer solucionar um problema, e você vem dessa forma, ela vem, Ah, porque o não, artigo tal, porque a lei tal, blá, 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 blá. Não, só fala, vamos lá, minha amiga, conta tudo, é, desabafa que eu vou te e é isso ouvir. que é bacana, né? É, Porque que você vai para um. E eu sempre trago isso nos convidados, e a gente nem falou isso porque eu já te conheço, já uhum. conheço a lei, eu sei como seria, que aí eu falo, seja o mais objetivo, de uma forma que a população que está assistindo Essa a nem gente. combinamos. Não, porque eu te conheço. Elas conseguem entender, É, porque assim, você vem pra cá e senta e começa a falar de lei, tal, 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 tal. Nem uhum. todo mundo vai se aprofundar nisso daí, Não, né? não. A gente quer realmente falar do problema e saber a solução Pois é. ali de uma E uma forma. última coisa importante, viu, amigo? Eu falei aqui muito por cima do carro, BPC, redução de carga horária, né? A gente não aprofundou e tal. E eu coloquei aqui muito as dificuldades, né, que acontecem, porque infelizmente a gente tem que falar do mundo real, não dá pra ficar falando aqui só do mundo de poliana, né? Porque assim, os direitos existem, mas a implementação nem sempre é fácil. Mas eu fiz questão de falar disso, não é para desencorajar as pessoas, é pelo contrário, é para falar, olha só, luta pelos seus direitos, que tipo assim, é difícil, você tem as dificuldades, tem os obstáculos tal, mas quando você vai atrás, quando você luta por isso, você consegue chegar lá, né? Você é a prova disso aí, né, amiga? Então, a gente já fala aqui, trazendo uma fala muito real mesmo, assim, muito da realidade, sem muito rodeio, sem muito floreamento, justamente para incentivar a pessoa a falar assim, não, beleza, tem esse direito aqui, então eu vou correr atrás dele e eu já estou sabendo que vou ter tais obstáculos e assim, preparado, você vai já fortalecido para a luta, né? E uma dica que eu dou, sempre quando eu falo isso, assim, eu fui atrás, mas é saber também como você deve chegar. Porque, Uhum. assim, tem algumas pessoas que elas pegam e querem, é assim, assim, assim. E não é bem assim que funciona. Então, assim, você tem que saber, se você não saber de seus direitos, pergunta para quem sabe, vai de uma forma amigável, porque eu sempre, principalmente na área da saúde, É, né? Porque assim, a gente também tem que entender os lados profissionais, né? São profissionais que deixam a casa deles, correm um risco dentro de um hospital ali de pegar uma doença também, né? Eles sim. correm um grande risco. E às E vezes a é uma carga agressão, né? horária, Uma agressão, uma outra coisa do exatamente, tipo. as cargas horárias deles são longas, extensas, o trabalho, enfim. Então, eu também entendo o lado dali deles, né? Uhum. Só que também precisamos ter profissionais que sejam mais humanizados, né? Então, É. assim, essa conversa é super importante quando você chega nos locais, mesmo com a ação judicial, né? A gente viu um caso totalmente aqui diferente, mas eu estou dando um exemplo, o caso da capivara, que a própria deputada chegou com o mandato assim, e vai ser cumprido, pom, 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 pom. E eu achei aquilo ali errado, porque assim, ela desfez também daqueles funcionários que estavam lá, né? É. As coisas têm que ser conversadas. Por mais que a gente precisa realmente de uma coisa rápida, quando a gente recorre ao judiciário, é Uhum. porque a gente precisa de uma coisa rápida. Só que também você, como advogado, você pode me falar isso, principalmente na sua área, não são só uma decisão que sai no dia. São várias pessoas, né? É. Então, assim, são várias pessoas ali querendo aquela ação, que no Uhum. caso, uma ação, ela favorece a pessoa talvez passar na frente, no meu entendimento, você pode Aham. me Aham. corrigir, à frente, só que aquelas pessoas que estão ali fazendo o trabalho dela, ela também pensa naquelas pessoas que estão ali para trás. Então, assim, vamos com jeitinho, que É. jeitinho a gente chega longe. Com profissionalismo, né? Com profissionalismo. Porque o judiciário ele é rápido, com questão de saúde ele é muito... A prestação é muito rápida, né? Então, porque precisa, né? Então, quando é uma ação bem feita, com uma petição bem feita, com bons documentos e tal, então
as liminares saem rápido, as decisões saem rápido e tal, né? Ah, isso é maravilhoso. Porque é uma área que precisa de celeridade. Amigo, o tempo, infelizmente, nossa, Passa hoje muito rápido. passa muito rápido. Eu te falei, 1 hora que a gente consegue muito ficar pouco. 2 horas de boa, 3 horas É. aí de boa conversando. Mas foi um prazer te receber. Foi também. Te digo que aqui é a porta do Conexão e da minha vida sempre estará aberta A para minha você. também, amiga. E para vocês aí de casa também, se quiser mandar um beijo aí para alguém. Não, eu só queria agradecer quem tá assistindo aí, agradecer você mais uma vez pelo convite, amiga. Foi junto. muito legal e eu espero que a gente possa marcar aí uma parte 2 e 3, porque o que não Vamos. falta é coisa pra gente falar aí É. de direito, de possibilidade, de lutas e tal. A gente tem E uma trazer a passada equipe bem por- toda, trazer a Lê, melhores aí Hoje para ela ficou ela. doentinha e tal. Mas, Mas é isso, então, trazer o escritório todinho aqui pra gente falar sobre esse Com tema que é certeza. super o importante. que não falta é tema pra gente falar aí. É o que mais tem. Pessoal, beijos, obrigada mais uma vez. E terça-feira, às 19 horas, estaremos aqui com mais um Conexão. Porque a vida é. Está no ar. Conexão com Chiara Zarutti. Está no ar. Conexão